Bom dia, gente. Prazer em falar com vocês. Hoje, então, a gente resolveu fazer uma live para conversar um pouquinho sobre como a gente deve se comportar para realizar um ecocardiograma que você, ao final, diga: caramba, esse exame foi um exame muito bem feito, ou seja, eu vou trazer informações importantes para o meu cardiologista. Primeiro, o que a gente tem que entender, gente? O ecocardiograma, ele é uma ferramenta diagnóstica que ele é separado em métodos. Então existe o método unidimensional, existe o 2D, também conhecido como bidimensional, existe o Doppler espectral, o Doppler colorido, o Doppler tecidual e as novas metodologias. Então, na verdade, o ecocardiograma ele é um exame onde eu vou agregar modos diferentes com o intuito de chegar em um diagnóstico confiável. Lembra uma coisa, quando a gente termina o nosso exame de ecocardiograma, você tem que se sentir confiável. Ou seja, o meu exame, eu fiz realmente tudo o que eu precisava fazer e eu cheguei a uma conclusão diagnóstica. O importante é que todo mundo lembre que esse diagnóstico, ele é um diagnóstico complementar, ok? Nada e ninguém substituirá a avaliação do médico clínico ou do cardiologista. Por isso é que esses métodos chamam-se complementares. Nem mesmo a ressonância nuclear magnética é capaz de ser o cara quando comparado com o cardiologista. Existem as suas indicações classe 1, classe 2A, existe quando não se indicar o exame. Então, o ecocardiograma é uma ferramenta diagnóstica complementar. Por isso, eu preciso realizar esse exame da melhor maneira para que eu possa oferecer esse laudo confiável ao seu colega de trabalho, que é o cardiologista que trabalha junto com você. Primeiro, quando a gente começa o nosso exame, a gente tem que pensar primeiro no equipamento que você está utilizando. Nós sabemos que existem várias marcas de ecocardiografia e muitas vezes você opta por máquinas um pouco mais baratas e aí você começa a ter qualidades de imagem um pouco inferior à qualidade de imagem de outras empresas. Então, sempre com bastante cuidado na hora de você adquirir o seu ecocardiógrafo. Ou seja, eu me coloco à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, querer saber uma informação sobre um equipamento, faz contato pela gente pelo Instagram que a gente pode te ajudar, tá? Por eu já fazer isso há muito tempo, eu já tive contato com quase todas as marcas de equipamento, sou parceiro de algumas delas, ou seja, ajudo no desenvolvimento de alguns softwares também e ajustes de máquina, então eu posso te ajustar, posso te ajudar em relação a escolher o melhor aparelho, ok? Lembra, o melhor aparelho é sempre aquele que cabe no orçamento da gente, não adianta querer ter uma máquina de 600 mil se você não tem um movimento que sustente o pagamento desse equipamento. Então, um aparelho bom é importante e a gente começa o nosso exame. Quando eu começo o meu exame, o primeiro corte que a gente tem que fazer é o chamado par external longitudinal de câmaras esquerdas, que a gente chama de longitudinal. Esse é um corte muito importante, porque nesse corte, a partir de medidas lineares, eu vou avaliar a aorta e o átrio esquerdo. Lembrando que o átrio, segundo a ACE, ele deve ser avaliado pelo seu volume indexado pela superfície corpórea. Ou seja, quando eu realizo o meu apical 4 e 2 câmaras, sempre ao final da sístole, ou seja, eu friso a imagem logo após o pico da onda T do eletro, eu vou avaliar o volume interno desse átrio. Esse átrio não deve ter nunca volume indexado pela superfície corpórea acima de 34 ml por metro quadrado. Ok? Mas já no longitudinal eu vou fazer uma avaliação linear na sua medida. Lembrando que a aorta será medida na mesosístole, sempre dentro, e o átrio esquerdo, sempre que possível, ser medido na telesístole, ou seja, no momento que a sístole acaba, é o momento que o átrio esquerdo se encontra mais cheio. Então, dessa maneira, eu vou obter a dimensão verdadeira do anel aórtico e a dimensão verdadeira do átrio esquerdo. Lembrando que a aorta, ela tem retalhos, então eu tenho um chamado complexo aórtico, que está relacionado com o anel, e tem as regiões do seio de Valsalva, junção sinotubular e porção proximal da aorta ascendente. Se no seu exame é importante você ter
essas medidas dos outros 3 componentes, você tem que lembrar que você precisa frisar a imagem em momento diferente. Esses 3 componentes, tirando o complexo aórtico, devem ser medidos sempre na telediástole, ou seja, no pico do QRS que você vai frisar a sua imagem. E lembrando que esses 3 componentes não pode medir dentro, é fora, dentro, ok? E sempre que possível, indexar a sua medida pela superfície corpórea, ok? Então, já medi a aorta e átrio, muito cuidado com a relação entre átrio esquerdo e aorta. Essa relação deve variar entre 0,85 e 1,5. Quando essa relação aumenta muito, o átrio esquerdo está crescendo, porque ele está no numerador da fórmula, e quando esse número cai demais, significa que a aorta está dilatando. Então isso é muito utilizado também no público infantil. Na sequência, agora eu vou avaliar a minha válvula mitral, que é uma válvula que você deve separar um pouco do seu tempo para você analisar isso com cuidado. A válvula mitral é uma válvula de grande importância, ela deve abrir no momento que o ventrículo esquerdo enche, que é uma fase chamada diástole. E lembrem, gente, se a diástole não fosse tão importante, ela não ocupava 2/3 do ciclo cardíaco. Então, 2/3 do ciclo é diástole. Por quê? Esse é um momento importante porque eu preciso encher bem esse ventrículo, porque na hora que eu ejetar sangue, e a hora que o sangue volta para fechar a válvula aórtica, nesse momento as coronárias são nutridas. Ou seja, eu coloco sangue dentro das coronárias e esse sangue agora vai irrigar o músculo cardíaco para evitar processos de isquemia miocárdica. Então reparem que quando você inicia seu exame, é muito importante que você avalie a frequência cardíaca no momento do seu exame, se houve variações dessa frequência durante o exame e a pressão arterial sempre que possível. Todas as vezes que a frequência cardíaca aumenta demais, ela acaba diminuindo um pouco o meu tempo de diástole. Isso pode interferir um pouquinho com a acurácia da famosa relação E sobre A do fluxo mitral. Então, analisando agora o modo unidimensional da válvula mitral, eu tenho que me ater a algumas velocidades. Velocidade AC, que é a velocidade que a válvula mitral se fecha. Essa velocidade não deve ultrapassar 25 centímetros por segundo. E lembrando que na estenose mitral de etiologia reumática, como existe fusão comissural, a válvula mitral fecha mais veloz, como se fosse um estalo. E aí a velocidade AC ultrapassa 35 centímetros por segundo. Então, é muito importante você incorporar essa medida na sua prática diária. Outra coisa importante, a rampa EF. Essa rampa EF, ela tem uma relação bem linear com o relaxamento ventricular. Então, essa rampa EF tem que estar entre 7 e 14. Velocidades muito baixas de rampa EF, principalmente abaixo de 3,5, você deve começar a pensar numa possível estenose dessa válvula mitral. Não uma estenose mitral reumática, até mesmo uma estenose pela idade, uma calcificação das cúspides. Lembra que estenose mitral não é exclusiva da doença reumática. Ela pode acontecer com a degeneração pela própria idade do nosso paciente. Junto com essa rampa EF, eu vou avaliar a rampa DE, que é a velocidade com que a válvula mitral se abre. Lembra, gente, quando a velocidade da válvula mitral se abre cai demais, é porque ela está abrindo lento. Então, essa velocidade chamada DE, ela vai variar entre 14 e 41 centímetros por segundo, ok? Lembrando que na estenose mitral, como ela vai abrir lenta, pelas fusões de comissura, essa velocidade vai cair. E geralmente, nas regurgitações mitrais moderadas ou importantes, essa velocidade de DE geralmente ultrapassa 60 centímetros por segundo. Então, essa mitral precisa ser avaliada com muito cuidado. Outra coisa muito importante, a distância CE, a excursão CE, ok? Também chamada de distância entre o pico de E e o septo. Alguns chamam CE e outros chamam de E-septo. O mais correto é chamar E-septo, uma vez que eu estou avaliando o ponto que vai da mitral, sua maior excursão do primeiro movimento diastólico, até o septo interventricular.
Então a distância é-septo não deve ultrapassar em torno de 0,7. Quanto mais a distância é-septo aumenta, mais significa que esse ventrículo aumentou de tamanho. Cuidado de achar que todo ventrículo que aumentou de tamanho ele é doente. Não, ok? Lembrem que as sobrecargas podem gerar algum tipo de aumento dessa cavidade ventricular. Os atletas geralmente têm ventrículos maiores, têm átrios maiores, mas têm função preservada, tem diástole preservada. Então, cuidado, existem fenômenos que o ventrículo esquerdo acaba se ajustando a uma condição. O atleta tem essa particularidade, ok? Então, agora, quando essa distância é-septo ultrapassa 2 centímetros, aí não, aí mudou de história. Agora eu tenho um ventrículo realmente dilatado. Agora a cavidade ventricular é uma cavidade doente do ponto de vista sistólico. E geralmente existe uma boa correlação entre distâncias é-septo muito grandes com pressões diastólicas do VE muito altas. Então, geralmente, quando essa distância é-septo ultrapassa 2 centímetros, geralmente a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo se encontra entre 15 e 18 milímetros de mercúrio. Então, isso é importante porque muitas vezes aquele paciente que chega com tosse de espineia para você, eu consigo identificar, olha, essa tosse é de etiologia do coração, porque eu identifiquei aqui pressões diastólicas finais do ventrículo esquerdo aumentadas. Então, isso pode estar relacionado com o aumento da pressão venocapilar pulmonar, que é o que está gerando tosse nesse paciente. Então, muito cuidado na hora de avaliar a mitral, tá? Olha direito ela, mede as velocidades, não faça seu exame com pressa. É muito importante que você busque um exame de excelência para que você possa não somente confiar no seu exame, mas também fazer com que pessoas encaminhem para vocês exames mais complexos, porque observam em você um grau diferenciado na elucidação de alguns dados e também na conclusão, ou seja, na montagem de um laudo com excelência, ok? Lembra como o professor Rogério Moura sempre diz, na nossa vida tudo é um teatro de operações. Quanto mais você faz devagarzinho o seu exame, mais completo ele fica e mais confiável o seu exame também se encontra. Outra coisa importante, quando eu acabo de avaliar a válvula mitral, eu vou agora avaliar as dimensões lineares do ventrículo esquerdo. Antigamente, a gente fazia essas medidas do ventrículo esquerdo através do corte longitudinal, utilizando o modo unidimensional. Porém, desde 2015, isso já não deve ser feito, ok? Por que eu falo não deve? Por que eu não digo que não pode? Porque, gente, diretriz são indicações, são orientações, ela não enrijece você. Você não deixa de ser um médico com autonomia, tá? Mas os trabalhos mostraram desde 2015 que quando você faz medidas lineares obtendo pelo 2D, as suas medidas são mais reais, tá? Ou seja, medidas do VE pelo modo unidimensional, há uma tendência de você ter ventrículos maiores. Então a orientação é sempre que você meça o ventrículo esquerdo pela imagem 2D. E lembrando que eu vou avaliar 3 medidas em diástole, o septo anterior em diástole, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e a parede inferolateral do VE. Muito cuidado, gente. Parede posterior não deve ser chamada mais. Essa parede agora é chamada inferolateral. Então, vamos nos adequar às nóminas corretas. Agora, veja, em que momento eu vou parar, frisar a minha máquina para que eu possa avaliar as distâncias, ou seja, as dimensões desse VE. Na diástole, sempre no pico do QRS. O pico do QRS é o marcador elétrico do final da diástole, o momento que esse ventrículo se encontra mais cheio. Depois eu vou fazer uma avaliação de medida que é o diâmetro sistólico, porque é muito importante ter esses diâmetros para que o aparelho possa inferir para você alguns dados, como massa do VE indexada pela superfície corpórea, os volumes diastólico final e sistólico final. Lembrando, gente, que os volumes verdadeiros são aqueles oferecidos pela técnica de Simpson. Mas já na medida linear eu já tenho uma informação sobre essas dimensões e variáveis obtidas através desses numerozinhos
mágicos. Lembrem, gente, esse número não é um número que você vai utilizar ele como uma verdade real. Lembrem que o coração, que o ventrículo esquerdo tem 6 paredes e você está avaliando somente 2. Então, não utilize isso como uma verdade real. É uma etapa obrigatória do seu exame. Essas medidas lineares do ventrículo esquerdo vão oferecer para você medidas que vão te informar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é muito importante. A gente sabe que isso é um marcador prognóstico. E a fração de ejeção, desde 2015, mudou um pouquinho os valores de normalidade. Ou seja, o grupo masculino, a fração de ejeção deve estar acima de 52%. E para o grupo feminino, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo deve estar acima de 54%. O sexo feminino precisa de fração de ejeção maior do que o sexo masculino. Quando você ofereceu lá as suas medidas de septo em diástole, parede inferolateral em diástole e ofereceu também os seus diâmetros diastólico e sistólico, o aparelho automaticamente dá para você a massa do ventrículo esquerdo. A massa do ventrículo esquerdo é muito importante. Olha que alegria, gente. Está na sala aí a nossa querida Justina. Está na sala a nossa querida filha Stephanie. O Igor também está aí, o meu sobrinho. Que bacana, obrigado pela presença de vocês. Vocês com certeza já vão utilizar isso também na carreira de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Então veja, quando você tem essas medidas que são obtidas pelo modo 2D linearmente, agora o aparelho vai me dar a minha massa do ventrículo esquerdo. A massa do ventrículo esquerdo, ela obrigatoriamente deve ser indexada pela superfície corpórea. Então, eu vou utilizar superfície corpórea para avaliar a dimensão do VE, lembrando que quando você mede o diâmetro diastólico, você deve indexar pela superfície corpórea. O ventrículo esquerdo será aumentado quando esse diâmetro diastólico indexado ultrapassar 3,1 centímetros por metro quadrado, ok? Cuidado, você está apenas dizendo que o ventrículo aumentou, ou seja, daqui para frente agora, vocês não vão falar mais ventrículo aumentou, eu tenho uma sobrecarga diastólica, porque essa medida foi feita em final de diástole, ok? A partir do momento que esse ventrículo, com a sua dimensão indexada, ultrapassa 3,8 centímetros por metro quadrado, agora não. Agora eu já tenho um ventrículo doente. Agora eu já tenho um ventrículo doente do ponto de vista sistólico. Então esse númerozinho mágico, o 3,8 centímetros por metro quadrado, é muito importante para mim. Ok? Então essas informações têm que ser dadas. E muito cuidado com aquela massa do VE que você vai indexar. Lembrando que existem pontos de corte, ou seja, quando eu obtenho essas medidas e indexo pela superfície corpórea, a minha massa do ventrículo esquerdo indexado pela superfície corpórea no sexo masculino não deve ultrapassar 102 gramas por metro quadrado e no público feminino não deve ultrapassar 88 gramas por metro quadrado, ok? Mas lembra, gente, eco não é matemática, cuidado. Olha esses valores, você vai ter um momento que você vai interpretar isso. No paciente portador de hipertensão, essas medidas são importantes, porque todas as vezes que eu tenho um coração de um paciente hipertenso sendo estudado, a gente tem que entender que a doença hipertensiva, ela pode gerar fenômenos de adaptação desse ventrículo. O ventrículo vai se adaptar a uma válvula aórtica estenótica, ele vai se adaptar a uma hipertensão arterial, ele vai se adaptar a lesões regurgitantes, lesões estenóticas. Então existem adaptações desse ventrículo. O ventrículo esquerdo ele pode se adaptar de 3 maneiras. Ele pode gerar o chamado remodelamento concêntrico, que é quando o meu ERP aumenta, mas a minha massa do VE indexada é normal. Esse é o primeiro passo da doença hipertensiva. Ele pode ter um fenômeno adaptativo chamado HVE concêntrica, onde a massa do VE indexado aumenta e o ERP também. E pode ser uma adaptação do tipo HVE excêntrica, onde agora a massa é bem aumentada, mas ainda o ERP normal. Isso são fenômenos de adaptação. Eu tenho que chamar atenção ao meu cardiologista. Olha, esse ventrículo ele já está sobre adaptação. Então, no meu laudo, eu vou colocar assim: há uma presença de um ventrículo esquerdo adaptado. Ok? Então, tudo isso são informações que você vai ajudar demais o médico assistente. Você é um colaborador dele.
Tendo feito agora essas medidas, agora eu vou dar uma olhadinha, fazer um inventário em volta do coração para dar uma olhadinha no pericárdio. Muitos ecocardiografistas experientes acabam negligenciando o pericárdio. Lembra que após o surto do Covid, nós tivemos muitos casos de derrame pericárdio complicados com o processo inflamatório do pericárdio. Então, o pericárdio, sempre que possível, você deve avaliar a sua espessura. A gente sabe que a tomografia computadorizada é muito superior ao eco na avaliação desse espessamento, mas você tem um ajuste do seu equipamento para que você possa avaliar com maior acurácia. Quem tem a sorte, por exemplo, de trabalhar com um Philips Affinity 50, 30, 70 e até um Epic, o que vocês vão fazer? Vão realizar o corte longitudinal, vão colocar a imagem longitudinal em movimento e você vai num botãozinho chamado Compress, que é o segundo botão da esquerda para a direita, e você vai colocar essa taxa de compressão em 30. Ele já vai aparecer para você em 50. Quando você bota em 30, ele vai deixar tudo que é preto mais preto, tudo que é branco mais branco. Então, ele consegue limpar os tons de cinza. Então, ele vai deixar o pericárdio muito mais bonitinho para você medir. Isso aumenta até 40% a acurácia da sua medida. Lembrando que esse pericárdio não deve ultrapassar em torno de 2 milímetros. Então, essa é uma informação que você precisa dar. Tendo feito isso, agora eu vou fazer um giro de 90 graus com o meu transdutor para que eu obtenha agora os cortes de eixo curto. Lembrando que o eixo curto, gente, existem 4. Eixo curto a nível dos vasos da base, eixo curto a nível da mitral, eixo curto dos papilares, eixo curto da ponta. Para que serve cada um deles? O eixo curto a nível dos vasos da base, ele é um corte muito importante porque ele vai identificar para você a válvula aórtica em face. Eu vou estar vendo ela de frente. Eu vou identificar as válvulas dessa válvula. Muito cuidado porque algumas nóminas mudaram. Então, quando você fala de válvula aórtica, o componente dessa válvula são válvulas. Quando você fala da válvula mitral, são cúspides. Quando você fala de uma prótese mecânica, são elementos. E quando fala de uma prótese biológica, são folhetos. Então a gente tem que se adequar a essas nóminas para que o mundo todo possa entender o seu laudo e você possa falar a mesma linguagem. Nesse corte de eixo curto a nível dos vasos da base, o que eu estou preocupado? Avaliar se a minha válvula aórtica é trivalvulada. Vou avaliar se eu tenho uma dilatação de tronco pulmonar. Vou avaliar se a minha válvula pulmonar é bonitinha, se ela fecha bem. Lembrando, gente, que quando a válvula pulmonar se fecha, não pode ser identificado o material à frente dela. A professora Lilian Lopes, uma das maiores ecocardiografistas do Brasil, ela identificou e nominou esse excesso de tecido à frente da válvula pulmonar como o sinal da tesourinha. Esse sinal da tesourinha, que eu já coloquei até no nosso canal do Instagram, depois vocês olham lá, esse sinal da tesourinha, ele diagnostica a displasia da válvula pulmonar. Então, gente, não negligencie a válvula pulmonar, olhem para ela também, ok? Muito importante nesse corte avaliar as dimensões do tronco pulmonar e avaliar as dimensões dos ramos pulmonares. Lembrando que durante toda a vida a artéria pulmonar é maior que a aorta. Então eu preciso medir o tronco e ramos. Ramos não devem ultrapassar 1,2. Ok? Válvula pulmonar foi estudada, botei o meu colorido. Nessa etapa agora, eu preciso avaliar se existe dados que sugerem hipertensão pulmonar. Então eu vou colocar agora o volume de amostra do pulsado antes da válvula pulmonar e vou calcular o tempo de aceleração pulmonar. Esse tempo de aceleração pulmonar, quanto maior esse tempo, menos chance eu tenho de ter hipertensão pulmonar. Então, eu vou trabalhar com valores normais acima de 120 milissegundos. Lembrando que valores abaixo de 88 milissegundos, quase que 100% dos pacientes têm pressões elevadas em território arterial pulmonar. Então, agregue isso ao seu exame se por um acaso você ainda não faz. Nesse mesmo momento agora, com a linha do Doppler contínuo agora, eu vou calcular o gradiente VDAP, que é o gradiente que vai identificar a estenose pulmonar. Lembrando que muitas vezes, quando você não faz esse corte, você vai comer mosca em todas as estenoses pulmonares. Lembrando que a estenose pulmonar, ela vai identificar o quê?
identificar velocidades muito altas. Por isso que eu estou utilizando o contínuo. E o contínuo vai calcular o gradiente máximo. Lembra, a válvula pulmonar é a única válvula que a gente vai diagnosticar a estenose a partir de gradiente máximo. Todas as outras, mitral, tricúspide e aórtica, quem vai graduar a estenose é o gradiente médio. Mas na pulmonar nós vamos utilizar o máximo, tá? Lembrando que uma estenose pulmonar moderada terá gradiente máximo entre 30 e 64 milímetros de mercúrio. E uma estenose pulmonar grave acima de 64 milímetros de mercúrio. Então, isso é muito importante. Nesse corte de eixo curto, às vezes, eu também consigo identificar um pedacinho da auriculeta esquerda. Está numa angulação boa, não custa. Bota o seu pulsado lá dentro e observa o esvaziamento dessa auriculeta. Isso é importante para avaliar se um paciente que tem um ato esquerdo grande, se ele tem uma capacidade ou até uma probabilidade maior de ter um trombo dentro da auriculeta. Aí você vai precisar encaminhar para o professor Rauschad para avaliar se existe ou não velocidade muito baixa, se existe trombo dentro dessa auriculeta. Então a auriculeta também, sempre que possível, deve ser avaliada pelo eco transtorácico. Vamos agora para o eixo curto da válvula mitral, onde eu vou identificar toda a movimentação em face, em cara, da minha válvula mitral. Lembrando que a válvula mitral tem duas cúspides, a anterior e a posterior. Então eu preciso observar a movimentação dela. Esse corte de eixo curto a nível da válvula mitral, eu estou vendo segmentos basais do ventrículo esquerdo. E aí eu já começo, Justina, a avaliar o espessamento sistólico desses segmentos, para tentar identificar se já existe ou não alguém hipocinético. Lembrando, gente, que hipocinesia de um segmento é quando um segmento do ventrículo não espessa mais do que 30% a 40% durante a sístole. Ok? Antigamente era 50%, agora em torno de 30% a 40%. Então, o segmento hipocinético é aquele que espessa menos que 30%. Então, tudo isso tem que ser avaliado durante o seu exame. Como eu estou no eixo curto da mitral, eu já estou olhando segmentos basais. Vou agora para o eixo curto dos papilares. Lembrando, gente, que nós temos dois papilares. Um papilar chamado anterolateral e um papilar chamado posteromedial. Em situações fisiológicas, não havendo defeito do canal atrioventricular, existe um posicionamento fisiológico desses músculos. Ou seja, o anterolateral vai encontrar-se como se eu imaginasse um relógio a 3 horas e o posteromedial a 7 horas. Existem cardiopatias congênitas que podem gerar rotação anti-horária desses músculos, ou seja, o anterolateral agora se posiciona às 2 da tarde e o posteromedial às 6 da tarde. A doença que faz isso é o defeito do canal atrioventricular, e essa rotação anti-horária dos papilares vai fazer com que haja um alongamento da via de saída do VE e um encurtamento da via de entrada do VE, o chamado gooseneck, pescoço de ganso. Então reparem que às vezes apenas você visualizando o posicionamento dos papilares pode te ajudar a um diagnóstico bonito em cardiopatia congênita, ok? E lembrando que quando eu estou nos papilares, eu estou vendo segmentos médios desse ventrículo. Repare que o eixo curto da mitral, o eixo curto dos papilares, eles têm marcadores anatômicos. Eu estou vendo ou a mitral ou os papilares. Quando eu vou para o eixo curto da ponta, agora eu não tenho mais marcador nenhum. E esse eixo curto só vai ter 4 segmentos. O anterior, o inferior, o septal e lateral. Ok? Totalizando os 16 segmentos. 6 do basal, 6 do médio e 4 do eixo curto da ponta. Lembrando que o 17º segmento é a tampinha do ventrículo, que ela só é visualizada nas visões apicais. Ok? Fez esses eixos curtos, eu já agora posso partir agora para os meus cortes apicais, que são cortes muito importantes. Os apicais são divididos em 4. Apical 4, que é o mais importante, apical 2 câmaras, apical longitudinal, também chamado 3 câmaras, e o apical 5 câmaras. Por que os apicais são diferentes? Porque eles identificam coronárias diferentes. Então, a partir do apical 4 câmaras, eu tenho o meu septo inferior. Lembra? Ele é o inferior porque eu não estou vendo a aorta.
Esse septo inferior ele tem uma dupla irrigação, segmento basal e médio coronária direita e segmento apical do septo inferior descendente anterior. A parede contralateral é a chamada parede anterolateral, toda ela irrigada pela artéria coronária circunflexa. Agora, eu girando o meu transdutor anti-horário em torno de 15 graus, eu agora chego no apical duas câmaras. Como o nome diz, eu só estou vendo agora a VE e a E. Eu não vejo mais agora a câmara de VD e AD. Nesse apical duas câmaras, eu vou ter a minha parede inferior, toda ela irrigada pela coronária direita, e minha parede anterior, toda ela irrigada pela coronária nobre, que é a descendente anterior. A partir desse apical duas câmaras, eu vou girar agora mais um pouquinho o anti-horário e vou obter o apical longitudinal, também chamado apical três câmaras. Agora, agregado ao AE e ao VE, eu vejo agora a minha via de saída e a aorta. Ok? Então, o apical longitudinal nada mais é do que o seu longitudinal de pé. Ele também é um corte que você deve agregar no seu dia a dia. E depois, voltando ao apical quatro câmaras, eu agora vou rodar horário em torno de 10 a 12 graus e eu vou obter agora o apical 5 câmaras. Então, o apical 5 câmaras, agora eu vou ver VD, AD, AE, VE e já vou observar muito bem a via de saída com a válvula aórtica e uma porção proximal da nossa aorta ascendente. Então, reparem que os cortes apicais, eles são de uma riqueza anatômica inexpressiva. Então, eu preciso olhar sempre todos os apicais. Outra coisa, muitas vezes você tem que definir se aquele ventrículo é o anatomicamente esquerdo ou se aquele ventrículo é o anatomicamente direito. Então, nas nossas próximas lives, nós vamos conversar um pouquinho como eu consigo identificar quem é o VE, quem é o VD, quem é o AE, quem é o AD, quem é a mitral, quem é a tricúspide, tá? Então, a gente vai ter lives falando um pouquinho sobre toda a sistematização da avaliação de um coração, ou seja, como é montado esse prédio chamado coração, onde esse prédio tem escadas e tem compartimentos. Então existem conexões veno-atriais, atrioventriculares e ventrículo-arteriais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso nas outras lives. A partir do apical 4 câmaras agora, eu vou avaliar a nossa função diastólica. Então, colocando o volume de amostra da frente da válvula mitral, eu vou obter a linda relação EA. Peço apenas um cuidado para vocês. A grande maioria dos ecocardiografistas não se preocupam de pedir que o paciente faça uma apneia expiratória para realizar a relação EA. Lembra que a apneia expiratória é obrigatória em 3 situações: avaliação da relação EA, dimensão da veia cava inferior e avaliação da E' do anel mitral septal e lateral, assim como do anel tricúspide lateral. Dupla tecidual, gente, tem que fazer a apneia expiratória para não deixar a respiração influenciar da sua avaliação. Então, a maioria não faz isso. Só de vocês agora, a partir de hoje, começarem a botar o ar para fora e parar de respirar, isso já vai dar uma excelência ainda maior aos seus dados, tanto de fluxo mitral quanto de dupla tecidual e também na avaliação das dimensões da veia cava inferior. Então, no apical 4 câmaras, eu vou avaliar o fluxo mitral, o dupla tecidual do anel mitral lateral e septal vai te ajudar a avaliar a função diastólica seguindo as recomendações de 2016 da ACE. Átrio esquerdo agora, bastante cuidado na hora de olhar esse átrio esquerdo, faça apical 4, faça apical 2, avalia bonitinho o volume e indexa pela superfície corpórea. Lembrando que esse VE, esse átrio esquerdo indexado pela superfície corpórea, não pode ultrapassar 34 ml por metro quadrado. E quando ultrapassa 48 ml por metro quadrado, é um átrio bastante aumentado. Junto com isso, eu vou olhar para o meu AD também. Lembrando, gente, que o átrio esquerdo ele tem uma área em torno de 20 centímetros quadrados. E o átrio direito tem uma área em torno de 18 centímetros quadrados. Tá? Não é muito comum você estar utilizando o valor de área, mas agregue. Porque, por exemplo, num paciente com estenose aórtica grave, foi muito importante
o marcador prognóstico, a área do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea. Não foi o volume que esteve relacionado com alguns eventos. Então anotem isso. Na estenose aórtica grave, quando eu tenho uma área do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea acima de 12 centímetros por metro quadrado, isso identificou pior prognóstico, ok? Ato direito também a gente pode avaliar o volume dele, também indexar. Geralmente o ato direito eu considero normal até 50 ml. E lembrem, gente, o VD também tem uma área muito parecida com a área do ato esquerdo. Então a área do VD é em torno de 20 centímetros quadrados. Então, a partir do 4 câmaras, eu também vou procurar a minha regurgitação mitral, sempre agregando o colorido à minha busca. Vou abrir os 5 câmaras, vou avaliar a via de saída do ventrículo esquerdo. Sempre use o colo para ver. Aquele azul que chega na via de saída tem que ser um azul escuro. Lembra que mapeamento colorido eu interpreto assim: velocidades claras, velocidades altas. Velocidades escuras, velocidades baixas. Então, na via de saída, eu tenho que ter um azul tendendo ao escuro. Quando ele começa a ficar muito claro ou até mudar de cor, é porque a velocidade nessa região aumentou. Lembrando que na via de saída, essa velocidade não deve ultrapassar 130 centímetros por segundo. Tá? Isso é uma medida obrigatória no exame de excelência. Lembrando que quando essa velocidade aumenta, você tem que pensar em algumas coisas. Estenose subvalvar aórtica, cardiomiopatia hipertrófica. Eu posso ter doenças congênitas, como a interrupção do arco aórtico, onde há o estreitamento da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, eu já abro o meu teatro de operações e já começo a identificar que diagnóstico eu posso ter ali. Nesse apical 5 câmaras agora, eu vou colocar a linha do contínuo direcionado para que eu possa calcular o gradiente máximo e médio aórtico. Lembrando que na estenose aórtica grave, esse gradiente médio ultrapassará 40 milímetros de mercúrio. Sempre que você tiver uma válvula muito calcificada, você deve também calcular a área valvar aórtica pela equação de continuidade. E lembrando, né, gente, quando eu avalio a área valvar aórtica pela equação de continuidade, existe uma situação onde você nem precisa fazer ela. Ou seja, a EISE chama atenção que velocidade máxima aórtica, que ultrapassa 5 metros por segundo, você está liberado do cálculo da área. Isso já é uma estenose gravíssima e geralmente esse paciente pode ter evento nos próximos 6 meses. Então, apenas com uma velocidade aórtica acima de 5 metros por segundo, eu já posso acelerar a indicação da intervenção, somente com cuidado. Tenha certeza que essa velocidade não está superestimada para uma IAO grave. Lembra que a IAO grave vai passar mais sangue através da aorta e pode gerar velocidades mais altas. Então, é no contexto geral que você precisa observar. Calculou o gradiente máximo, já sei que eu não tenho estenose. Agora, depois de ter feito o tecidual do anel mitral, lateral e septal, eu vou começar a olhar agora para uma função do VE e VD diferenciada. Então, eu vou colocar o meu MAPS, que é colocar a linha do modo uni na direção do anel mitral lateral. E vou observar quanto que esse anel se movimenta em direção à ponta do VE. Lembra que o VE é um Foley, ok? Quando o VE está esvaziando, o anel se direciona em direção à ponta. E quando o meu VE está enchendo, esse anel se desloca para baixo, aumentando o tamanho do VE. Então você olha isso no seu exame. Olha para o anel mitral. Poxa, esse anel está indo bem em direção à ponta. O VE está esvaziando bem. Olha, esse anel está vindo bem para baixo, está enchendo bem. Então, gente, não é um exame decoreba. Eu vou olhando, vou observando tudo e vou criando o meu teatro. Ok? Então eu vou fazer o MAPS a nível do VE para avaliar a função sistólica do VE e vou fazer o TAPS também para iniciar a avaliação do ventrículo direito. Apesar de eu utilizar o TAPS para avaliar o VD, eu tenho um prazer maior de utilizar o Doppler tecidual. Eu tenho valores mais acurados quando eu uso o tecidual do anel tricúspide lateral. Lembrando que uma onda S', ultrapassando 9,5 centímetros por segundo, ele me define um ventrículo direito bom do ponto de vista sistólico. Outra coisa, eu vejo muita gente negligenciando a avaliação da função diastólica do VD. O VD é um ventrículo que você também precisa avaliar a diástole.
E como é que eu vou saber que um VD tem uma boa função diastólica? Você vai colocar o duplo tecidual no anel tricúspide lateral e vai avaliar a velocidade da E' em apneia expiratória. Se essa velocidade ultrapassar 7,8 centímetros por segundo, esse ventrículo direito é bom do ponto de vista diastólico. Mas reparem, se nós tivermos uma E' do anel tricúspide lateral com velocidades menores do que 7,8 centímetros por segundo, você tem que agregar agora uma relação, que é a relação E tricúspide pela E' do anel lateral tricúspide. Se essa relação ultrapassar 6, eu não tenho somente uma disfunção diastólica do VD, eu tenho pressões elevadas de enchimento dessa câmara. Olha que informação importante que a grande maioria não se preocupa com isso. Então, comecem a agregar no exame de vocês a avaliação da função diastólica do VD. Isso vai fazer com que você esteja cada dia mais próximo do que nós chamamos do eco de excelência. Vocês viram lá no canal do YouTube os 50 passos, os 50 tons de cinza do eco, que são etapas obrigatórias que me ajudam a ter cada dia mais confiança no meu exame. Vamos partir agora para a medida do tamanho do VD. Então, eu vou avaliar esse VD sempre no final da diástole, ou seja, tem que estar no pico do QRS, válvula tricúspide, usando o eletro, ela já pode estar fechadinha, porque eu já acabei a sístole. E vou medir próxima à válvula tricúspide, a face ventricular dessa válvula. E essa medida não deve ultrapassar 4,1 centímetros. Então reparem, gente, que o ecocardiograma ele é uma ferramenta que o ideal é que você não queime etapa. Sempre faça ela uma do ladinho da outra, para que você tenha certeza que está realizando tudo. Depois de avaliar esse ventrículo direito, a sua dimensão, você vai dar uma olhadinha sempre para a ponta do ventrículo. Dê aí um cuidado. Vai avaliar a ponta do ventrículo, há uma necessidade que nesse momento você desligue a segunda harmônica. Lembre que a segunda harmônica ela é uma ferramenta que acaba nos prejudicando um pouquinho a estudar tudo que está próximo à ponta. Então, nesse momento, eu desligo a harmônica e olho para essa ponta com um pouco mais de cuidado. Acabou de avaliar a sua ponta, eu volto a ligar a harmônica, porque ela me dá uma melhor definição das bordas endocárdicas. Outra coisa importante, gente, quando eu estou analisando o ato direito e o VD, eu vou sempre observar se existe sincronia entre os ventrículos. Então, um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito bom, eles têm que estar sincronizados entre eles. Um ato esquerdo e um ventrículo têm que estar sincronizado entre eles. E o ventrículo tem que ter suas paredes sincronizadas entre elas. Então, existe a sincronia interventricular, a sincronia intraventricular e a sincronia atrioventricular. A gente vai fazer uma live sobre isso para tentar te ensinar ou te relembrar como eu posso utilizar o ecocardiograma na avaliação dessas sincronias. Lembrando, gente, que apesar do eco ajudar muito na identificação daqueles pacientes que podem se submeter à terapia de ressincronização, o eco não entra isolado nisso, é um conjunto de coisas. A avaliação do eletro, a avaliação do BRE que esse paciente tem, a fração de ejeção, então é um conjunto. Mas é muito bom que você, se você não utiliza isso no dia a dia, aprenda a avaliar a sincronia AV, a sincronia interventricular e a sincronia intraventricular. Ok? Então, finalizamos os nossos apicais. Agora, eu vou colocar o meu paciente de barriguinha para cima, joelhos dobrados e abdômen relaxado. Vou colocar meu transdutor agora, sempre a marquinha apontando para você. E agora eu vou avaliar o meu subcostal. O subcostal é um corte muito importante, principalmente para nós avaliarmos o septo interatrial. Muitas vezes o nosso paciente tem uma falha nesse septo e você fica achando que é uma CIA e na verdade não era. Era apenas um fenômeno físico chamado dropout. Então é importante ali você botar o colorido, porque eu estou numa angulação ideal e eu vou avaliar se tem sangue passando do AE para o AD. Mas lembra, gente, o subcostal ele vai te dar uma boa interpretação disso. Mas o ideal é que você faça um subcostal especial chamado subcostal de 5 horas. Esse subcostal padrão, que você vê as 4 camas, quando você olha a marquinha, ele está apontando para você. É o reloginho de 3 horas.
Joga esse pontinho agora para 5 horas, você vai ver que o VD e o VS somem na tela. Vai ficar só o AD em cima, o septo e o AE embaixo. Então, ele é um corte maravilhoso para você procurar uma comunicação interatrial do tipo ósteo-secundo, ok? Na sequência, eu vou agora apontar o transdutor em direção ao fígado para tentar identificar a nossa veia cava inferior, analisar uma veia hepática média, avaliar as dimensões dessa veia cava quando eu inspiro profundamente. E lembrando, a medida da veia cava inferior que vai para o seu laudo é aquela em apneia expiratória. Mais uma coisa, se vocês agregarem isso à prática diária de vocês, vocês estão chegando muito próximo do chamado eco de excelência. Outra coisa, não custa avaliar também a aorta abdominal nesse momento. Você vai apontar o transdutor mais retroperitoneal e vai aparecer a sua aorta. Meça a dimensão linear da sua aorta. Isso é importante num fumante, num idoso. É uma informação a mais que você vai colocar no seu laudo, tá? Observe também o pericárdio envolvendo o coração. Observe também, você já está vendo o fígado, dá uma olhadinha para ele. Às vezes você tem uma informação que pode te ajudar. Vi um fígado que eu não vejo vaso nenhum dentro, isso é um marcador da esteatose hepática grave. Então você pode indicar, olha, eu vi o velamento do fígado. Orienta que seja feito um exame de ultrassonografia, se você não o faz, para que você possa identificar o grau de estenose, o grau de esteatose hepática. Com certeza vai ser encaminhado para o método diagnóstico padrão classe ouro, mas você já está indicando, peneirando quem vai para a ressonância ou não. Tendo finalizado esse subcostal, agora eu vou para o meu supraesternal. Estou chegando ao final do meu exame de excelência. Então, o pacientinho está deitadinho, você vai pedir para ele levantar o queixinho ou olhar para a parede atrás, é mais simples dele entender, e você vai colocar agora o seu transdutor com calma. A fúrcula é uma região muito sensível, não pega pesado no transdutor, coloca ele lá, e aí você vai botar o seu índex apontando para o queixinho dele, você vai avaliar o arco aórtico, a aorta ascendente e a descendente. Esse é um corte importante para nós afastarmos a coarctação de aorta. Então, na minha aorta descendente, não pode ter estreitamentos que aumentam a velocidade. Então, quando você coloca o contínuo na aorta descendente, eu vou avaliar as velocidades mais altas ali. Não se pode ter velocidades acima de 200 em aorta descendente. Isso sinaliza gradientes muito altos. E como ali é uma artéria, eu tenho geralmente estreitamentos musculares. Aí eu posso fazer o diagnóstico de coarctação. Junto com isso, lá na aorta ascendente, eu também já posso fazer a minha avaliação de dimensão. Lembrando que as dimensões dessas regiões devem ser feitas na telediástole. Olha para o arco, observem os vasinhos que emergem do arco. Lembrando que o primeiro vaso é a artéria inominada, também conhecida como tronco braquicefálico. Na sequência vem a carótida comum esquerda e depois a subclávia esquerda. Ok? Assim então, lembrando que logo abaixo do arco existe uma bolinha. É a artéria pulmonar direita, não pode esquecer também. Então eu também olho, boto meu colorido, apesar de estar com um ângulo de 90 graus, às vezes aparece um colozinho ali. Tá? Então tudo isso, devagar, é isso que vai fazer com que você possa ter um exame de excelência. Ok? Então finalizamos a live de hoje. Queria agradecer a presença de todos vocês. A gente agora vai ter muita live. Separei pelo menos uns 40 temas que a gente vai conversar com vocês. A gente sempre vai avisar com antecedência para que vocês possam estar presentes. Essa live ela foi gravada, ela vai estar tanto no nosso canal do Instagram, quanto também lá no canal no YouTube. Um beijo de coração de vocês e até uma próxima.